A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema é a mensagem do choro de Jesus em João 11:35 e Lucas 19:41. Segundo uma pesquisa de Daniela Susana Gerzenstein, intitulada Feminilidade e Lágrimas na Literatura Clássica, na Bíblia Hebraica e na Literatura Rabínica, do ano 2019, que é acessível também pela internet, para quem quiser aprofundar o tema do choro na cultura de Jesus. Segundo esta pesquisa, o choro e as lágrimas no Antigo Testamento não são restritos às mulheres, que os homens também choram e deitam lágrimas. Abraão chora a morte de Sara, sua esposa, não é? Em Gênesis 23, 1-2. José chora perante os seus irmãos, em Gênesis 43:30. Os israelitas no Egito choram pela opressão dos egípcios sobre eles. E que ainda hoje, os israelitas rezam o Salmo 137, que diz: nos rios da Babilônia nos sentávamos e chorávamos ao nos recordar de Sião. Nota-se assim que o choro e as lágrimas acompanhavam a vida social e religiosa do povo de Israel, não apenas no Antigo Testamento, mas também hoje em dia. E é com essa liberdade cultural e religiosa que Jesus também ele chora. Porém, no Novo Testamento, os evangelistas narram os momentos em que Jesus chorou, não simplesmente para apresentar um Jesus humano, mas sobretudo para apresentar a mensagem do choro de Jesus para os discípulos e para a igreja primitiva. Assim, o choro de Jesus deve ser visto como um elemento didático que visa formar o discípulo e o cristão. Aliás, tudo o que Jesus disse e fez, os milagres, as parábolas, o seu choro, tudo, sem exceção de nada, deve ser visto a partir deste ponto de vista. Então, vale a pena também nós, os discípulos de Cristo de hoje, entrarmos na escola de Jesus para captarmos do seu choro a mensagem para a nossa vida cristã. Para tal, vamos prestar atenção a dois textos, João 11:35 e Lucas 19:41, esclarecer que ao escolhermos estes dois textos não estamos a excluir a possibilidade de que Jesus tenha chorado em outros momentos da sua vida. Escolhemos-los porque são os únicos textos que explicitamente dizem que Jesus chorou. Analisaremos na primeira parte do nosso estudo o choro de Jesus no texto de João, e na segunda parte o choro de Jesus no texto de Lucas. A nossa aproximação ao texto será meramente linguística. Então, primeira parte, o choro de Jesus no Evangelho de João. Se tomamos João 11:32 e 36, lemos o seguinte: quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu,
lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. E, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus: Vede como ele o amava. Neste texto, João usa o verbo grego dakruo, no versículo 35, verbo dakruo, D-A-K-R-U-O, dakruo, para designar o choro de Jesus no falecimento de Lázaro. Este verbo, dakruo, significa chorar silenciosamente, deitar lágrimas sem dizer nada. A expressão completa que João usa é dakrusen ho Jesus. Quer dizer, Jesus chorou. Na gramática grega, este verbo dakrusen está no tempo aoristo, que significa o tempo aoristo designa uma ação num determinado ponto ou momento do passado. Neste caso, quando João usa aoristo neste texto, quando ele usa o tempo aoristo para realçar o fato de que Jesus chorou ali naquele momento e naquele contexto do falecimento. Jesus chorou dakrusen ho Jesus. Interessante também que na pesquisa que fiz do uso deste verbo e seus derivados no Novo Testamento, ele aparece apenas neste texto que estamos a estudar. Ninguém mais dos autores do Novo Testamento, ninguém usa este verbo dakruo. Só João usa, é o único evangelista que usa o verbo dakruo, e só neste texto, neste versículo 35. Pois bem, a pergunta que nos ajuda a aprofundar o choro de Jesus neste texto, a meu ver, é a seguinte: por que Jesus chora? Por que ele derrama lágrimas em silêncio? Ele chora silenciosamente. Resposta número 1. Jesus chora em silêncio para interiorizar ou assimilar a morte do seu amigo Lázaro. Resposta número 2. Jesus chora em silêncio como gesto de empatia com os familiares e amigos do falecido que naquele momento estavam a chorar. Isso passava por observar com atenção o ambiente e identificar-se com eles, sofrer a dor deles, assumir o seu sofrimento. Assumir o sofrimento dos familiares e amigos do falecido. Resposta número 3. Jesus chora em silêncio como uma maneira de rezar ao Pai. Aliás, no versículo 41, já Jesus reza dizendo: Pai, dou-te graças por me teres atendido. Então, ele refere-se à oração das lágrimas que anteriormente ele fez no versículo 35. Então, ele no versículo 35 reza através das lágrimas, e no versículo 41 ele agradece a Deus, agradece ao seu Pai por tê-lo atendido. Então, o que podemos aprender de Jesus a partir destes 3 pontos? A partir destas 3 respostas que acabamos de mencionar? O que podemos aprender do choro de Jesus?
Podemos aprender também aqui três pontos, três coisas, baseando-nos nas três respostas, podemos também extrair três pontos para a nossa vida cristã. Primeiro ponto, que o cristão não deveria acostumar-se com a morte e com todas as formas de atentado à vida do ser humano. Há que interiorizar para repudiar com palavras, obras e opções de vida. Há que interiorizar os acontecimentos tristes para poder repudiá-los, para poder depois enfrentá-los com palavras, obras e opções de vida. Então o cristão não deve acostumar-se com a morte, não pode acostumar-se com a tristeza. Deve interiorizar, deve digerir para depois poder, com palavras, obras e opções, não é? Dar uma resposta positiva. De fato, um dos pecados do cristão hoje a meu ver, é a insensibilidade perante tanta morte na sociedade. Não é? O cristão hoje dissemina imagens de morte, mas ela permanece insensível, sem a capacidade de interiorizar a morte para depois reagir e agir. Este é o primeiro ponto que podemos aprender. O segundo, que o cristão deve redescobrir a empatia, não é? Este sofrer com os outros, assumir a dor do outro como se fosse minha dor. O cristão também aqui tende a perder-se nas coisas religiosas, nos cursos bíblicos, nas missas, na proclamação da palavra, nos ensaios dos cantos, no acolitado, nas orações do núcleo da comunidade. Mas não tem a capacidade de tocar e carregar a dor do próximo, tocar e carregar a dor da sociedade, tocar e carregar a dor do mundo. Como diz a carta aos Romanos 12:15, alegrai-vos com quem se alegra, chorai com quem chora. Então, esse o ponto que devemos aprender aqui. Como segundo ponto que devemos aprender do fato de que Jesus chora em silêncio, não é? Tirando também da segunda resposta, que ele chora em silêncio como gesto de empatia com os familiares e amigos do falecido, do Lázaro, seu amigo. Terceiro ponto que podemos também tirar do choro de Jesus em silêncio é que o cristão deve aprender a converter as suas lágrimas em oração. Se não for capaz de converter as lágrimas em oração, essas lágrimas ficam uma simples expressão de dor. Mas como é que se convertem as lágrimas em oração? Quando, ao chorar, eu penso em Deus. Só assim. Chorar pensando em Deus. As minhas lágrimas, o meu choro, converte-se em oração. Uma oração que pode transformar a minha situação, ou pelo menos pode ajudar-me a sentir a presença do Senhor na minha dor e no meu sofrimento. Então, chorar, converter as lágrimas em oração é chorar pensando em Deus. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes.
Bem-vindos à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje, cujo tema é a mensagem do choro de Jesus em João 11:35 e Lucas 19:41. Na primeira parte já estudamos a mensagem do choro em João 11:35. Agora passamos a estudar a mensagem do choro em Lucas 19:41. Se tomamos o texto de Lucas 19, do versículo 41 até 44, lemos o seguinte: aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Oh, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Agora, Lucas usa o verbo klaio, enquanto João usava o verbo dacruo. Lucas prefere o verbo klaio, K-L-A-I-O, K-L-A-I-O, klaio. Quer dizer chorar copiosamente, em voz alta, deitar lágrimas gritando em voz alta. Como notam aí, enquanto que em João o verbo usado dacruo quer dizer deitar lágrimas em silêncio, aqui em Lucas o verbo klaio quer dizer chorar em voz alta. Em João é chorar em silêncio, em Lucas é chorar em voz alta. Este verbo é muito comum no Novo Testamento. Quando dizíamos que em João, o verbo usado em João não era comum, de fato era a única vez que aparece no Novo Testamento, naquele texto de João, enquanto este verbo que Lucas prefere é um verbo muito comum. A expressão completa que João, que Lucas usa no texto grego é eklausen, epaute, eklausen, epaute. O verbo klaio no Novo Testamento, agora neste episódio, quer dizer, ele chorou sobre ela. Ele, Jesus, não é? Chorou sobre ela. Ela, a cidade de Jerusalém. Eklausen, sobre aute, ela, a cidade de Jerusalém. É como que remetendo-nos a alguns textos de Mateus, por exemplo, Mateus 2:18, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, choro e lágrimas, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação porque já não existem. Ou Mateus 26:75, Pedro recordou-se de que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Então, Lucas, este verbo que Lucas usa é tão comum
que o encontramos também em Mateus, nestes dois textos, Mateus 2,18 e Mateus 26,75, sobretudo Mateus 26,75, quando Pedro chora amargamente, não é? Aqui também Pedro deita lágrimas em voz alta. Pois bem, segundo este texto de Lucas, Jesus chora em voz alta, não em silêncio, como fez, dizíamos, no falecimento do seu amigo Lázaro. Ele chora aqui, chora copiosamente, porque a maldade de Jerusalém era muita. Os seus pecados, os pecados da cidade de Jerusalém eram muitos, especialmente o fato de rejeitar, de que Jesus rejeita, de que Jerusalém rejeita e mata os profetas, não é? Como dissera antes no capítulo 13:34, Jesus mesmo disse, em Lucas 13:34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Então era este pecado, não é? O pecado da cidade de Jerusalém que levou Jesus a chorar, não em silêncio, mas em voz alta. Agora, este choro de Jesus em voz alta visava o seguinte. Vamos ver dois pontos. O primeiro ponto visava denunciar abertamente o silenciamento e a eliminação dos profetas, daqueles que abraçavam com a vida a causa dos mais fracos. Ponto número 2. Este choro de Jesus em voz alta visava envergonhar os grandes de Jerusalém e chamá-los à ação, movidos pela sua vergonha. É mais ou menos o que encontramos numa história narrada nos papiros de Oxirrinco. Papiros de Oxirrinco. Agora, papiros de Oxirrinco é um grupo de textos antigos dos primeiros séculos da era cristã, descobertos no Egito. Aí uma certa senhora foge do seu lar para a casa dos seus pais. O esposo envia-lhe uma carta em que diz: desde o dia em que me abandonaste até hoje nunca parei de chorar. Aí usa o verbo klaio, o mesmo verbo que Lucas usa, né? Estes textos também usam o verbo klaio. Diz o esposo diz à esposa, não é? Envia uma carta e lhe diz: desde o dia em que me abandonaste até hoje nunca parei de fazer klaio, nunca parei de chorar de noite e de lamentar de dia. Esta é uma breve história que se encontra nesses textos antigos dos inícios, digamos, da era cristã. Né? Agora, o interessante aqui é que o esposo esperava que a sua esposa regressasse, movida pela vergonha de saber que ele chorava de noite e desabafava em público de dia. Então ele queria ele esperava que a esposa voltasse a casa, não é? Sabendo que, movida ela pela vergonha de saber que ele todas as noites passava as noites chorando e os dias desabafando em público, né, a sua dor. Agora, para dizer que Jesus usa esta mesma estratégia, se queremos, não é? Jesus usa esta mesma estratégia. Ele esperava que os habitantes de Jerusalém se convertessem, movidos pelo sentimento de vergonha, pelos seus atos pecaminosos. Então, como fizemos para o texto de João, aqui também o que podemos aprender do choro de Jesus a partir destes dois significados deste choro em Lucas. Primeiro,
que aprendamos de Jesus a deitar lágrimas também em voz alta. Então, o que significa isso? É para nós hoje em Moçambique, deitar lágrimas gritando em voz alta. Como é que o cristão pode deitar lágrimas bradando, gritando? A meu ver, isso passa por educar o nosso povo a chorar em voz alta, a exigir os seus direitos, a denunciar violações à Constituição da República. Não basta que as autoridades religiosas denunciem injustiças, devemos dar voz a toda essa iniciativa de dar voz ao povo, de formar, digamos, a cultura evangélica em todos os âmbitos da vida da nossa sociedade. Chorar sobre Jerusalém gritando significa também que todos os crentes em Cristo levantem uma voz uníssona. Todos os crentes, católicos, não católicos, todos os crentes em Cristo, todos os crentes em Deus, todos os homens de bem, todos os homens de boa vontade, levantemos uma voz uníssona perante a cultura da morte para defender a vida. Chorar sobre Jerusalém gritando comporta para nós hoje em Moçambique reabraçar a árdua missão de fazer ecoar para todos aqueles que festejam a morte, fomentam as guerras e se enriquecem à custa dos pobres, fazer ecoar aquelas palavras do apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 4, 9 a 10, quando ele diz: reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, chorar sobre Jerusalém, gritando hoje, comporta reabraçar a missão de fazer ecoar essa mensagem, essa exortação de Tiago. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Fazer ecoar essas palavras para todos aqueles que festejam a morte, fomentam guerras e se enriquecem à custa dos pobres. Segundo ponto, o que é que podemos aprender deste chorar de Jesus sobre Jerusalém em voz alta? Segundo ponto, despertar a capacidade de sentir vergonha como indivíduos e como igreja dos nossos atos pecaminosos. Já Provérbios 14:35 dizia: a justiça engrandece uma nação, o pecado é a vergonha do seu povo. E Jeremias 6:15 dizia: deveriam envergonhar-se pelo seu proceder abominável, mas eles não se envergonham nem sabem corar. Agora, a exortação aqui é muito forte para nós. Sentir vergonha de silenciar os mensageiros de Deus, vergonha de proceder mal, vergonha de ser hipócrita, vergonha de ensinar o que nem sempre somos capazes de viver. De fato, muitos pecados que cometemos dentro e fora da igreja é porque perdemos este sentimento de vergonha no agir e no pensar. Há cristãos corruptos porque perderam a vergonha de sentir, perderam a capacidade de sentir vergonha. Cometem-se muitos atos imorais porque as pessoas perderam a capacidade de sentir vergonha. A propósito, os antigos hebreus e também os antigos gregos e romanos, e acho que também nas nossas culturas africanas, a vergonha de cometer atos ilícitos está intimamente associada à preservação da honra pessoal,
da honra da família, da honra do grupo, do país. E gostaria de aplicar este ponto, não é? Neste tema do reativar a capacidade de sentir vergonha, dizendo que quando o cristão reativa o sentimento de vergonha perante o pecado, ao mesmo tempo restaura em si a honra e começa a lutar para preservar a sua honra pessoal, a honra da sua família, a honra da igreja, a honra do povo, a honra, diria, de toda a humanidade, já que os seres humanos deveríamos preservar a nossa honra de humanos, a nossa honra de pessoas humanas, diferentes dos animais. Então, esta é a mensagem do choro de Jesus nestes dois textos. Vale a pena retomar primeiro o significado do choro em cada texto e depois, para cada significado, o que pretende fazer, para cada significado, a mensagem para nós. Então, em João, tivemos 3 significados do verbo chorar, e para cada significado eu tentei extrair uma mensagem para nós. Enquanto que em Lucas, 2 significados, e para cada significado uma mensagem para nós. E eu gostaria de realçar sobretudo esta última mensagem que concerne o despertar em nós a capacidade de sentir vergonha como indivíduos e como igreja. Para assim podermos verdadeiramente acolher o significado do choro de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.